Oi, gente, tudo bem? Eu gravei, na verdade, esse vídeo pro canal, mas houve um probleminha no meu computador, então vamos fazer de novo, não tem problema. Na verdade, acho que é uma coisa boa que o primeiro vídeo ficou meio confuso. Mas, enfim, voltei para mais um vídeo de relações internacionais, só que dessa vez é um vídeo um pouco diferente. Eu quero falar sobre paradigmas e sobre a maneira com que a gente vê e constrói a nossa realidade como estudante ou como alguém que quer estudar relações internacionais. Pode parecer um pouco confuso, mas vamos junto. Bom, eu já falei aqui, né, no canal sobre as minhas experiências fora e tudo mais, e na verdade eu acho que eu cheguei a usar essa frase quando eu tava falando da primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, né, que eu fui trabalhar. Foi a minha primeira viagem de avião para fora do país, né? Eu tinha 19 anos, ou 20. Foi em 2012, eu tinha 20 anos. Eu tinha 20 anos. E bom, eu tava no meu primeiro ano de Relações Internacionais. A minha irmã já tinha feito esse programa para trabalhar na Disney, né? Então eu sempre soube que assim que eu entrasse na faculdade eu ia querer fazer esse programa que precisa ser estudante, né? E fiz o processo seletivo e tudo mais. Fazer o processo seletivo, na verdade, já foi um processo interessante, que era o meu primeiro emprego, né? Então essa questão do trabalho ficou muito mais real pra mim. Mas eu nunca vou esquecer o momento que eu tava no aeroporto, né? Em que eu passei assim e fiz a imigração sozinha e viajei sozinha, né? Assim, e foi uma quebra de paradigma muito grande, assim. É sobre isso que eu quero falar hoje. Uh, a ideia de morar fora, de ficar de repente 7, 8 horas no avião era algo muito distante pra mim, em 2012, né? Antes. Eu já tinha viajado pro exterior, eu já tinha ido pra Argentina e pro Uruguai. Não, Uruguai acho que eu fui depois. Eu não lembro, mas a Argentina com certeza. E eu sabia que eu sempre soube que eu quis fazer relações internacionais, mas hoje, olhando pra trás, eu percebo que relações internacionais não era uma realidade pra mim. Porque se a gente for olhar a nossa família ou até a família dos nossos amigos, normalmente a gente tem uma pessoa que a gente conhece que é engenheiro, que é advogado, né? Faz parte da nossa realidade. De repente, o nosso dentista, ele é um dentista, né? Então, algumas profissões fazem parte da maneira com que a gente cresce, fazem parte da nossa realidade. Mas algumas nem tanto, né? Então, relações internacionais, eu acho que para a grande maioria das pessoas não faz parte da nossa realidade assim, quando a gente está crescendo, né? Quando a gente está pensando no que a gente quer trabalhar, em como que a gente quer contribuir para a sociedade e tudo mais, né? E é interessante pensar isso, porque querendo ou não, eu acho que isso tem um efeito muito grande na maneira com que as pessoas pensam relações internacionais e consideram até fazer o curso, porque, por exemplo, qual que é a realidade, qual que é o paradigma de relações internacionais para você agora? Você tá pensando em estudar relações internacionais? Tá, mas qual que é qual o seu modelo? O que é relações internacionais para você? A realidade, né, das relações internacionais. Lembrando que relações internacionais é um curso e é uma profissão. Tá, isso é uma parte da sua vida. Às vezes eu acho que as pessoas tratam isso como se fosse a sua vida inteira. Também não quero ser ingênua, né, ignorar o valor e a importância do dinheiro, da gente construir a nossa vida, não é isso. Mas às vezes as pessoas meio que colocam todas as suas fichas ali, sabe? Não, mas uma coisa que eu percebo muito é o medo, né? Não, mas eu quero fazer relações internacionais, mas relações internacionais não tem emprego. Bom, isso é um paradigma, que é realidade para algumas pessoas e para outras pessoas nem tanto, né? Para alguém que se formou em relações internacionais e tem um emprego, isso não é uma verdade, não é mesmo? Claro, gente, eu não quero ignorar a questão do mercado de trabalho, que ele não é fácil e que ele não tem vaga para todo mundo. É uma realidade. O que acontece, muitas pessoas que se formam em relações internacionais acabam trabalhando em outras áreas razoavelmente afins, como comércio exterior e tudo mais. Legal. Tá. Esse é um paradigma real, é realidade. Relações internacionais realmente não tem emprego para todo mundo. Tá. Alguns outros cursos, algumas outras profissões têm emprego para todo mundo? Tá, interessante. Estou fazendo algumas perguntas, né, gente? Então, na verdade, tô trazendo isso, essa questão do paradigma, porque faz acho que uns 3 dias eu tava no Facebook e eu tô nos grupos de quem tá querendo, né, trabalhar na Disney, que vai fazer o processo esse ano, de 2019 e tudo mais. E uma menina que eu achei bem interessante, assim, ela falou:
Ah, gente, eu sou de São Paulo, mas só um parênteses, assim, o processo seletivo para trabalhar na Disney, ele acontece em algumas cidades do país, né? Então muitas pessoas têm que viajar, se é do interior. Eu de Porto Alegre, eu tive que viajar e tudo mais. E São Paulo sempre tem, eu sou de São Paulo, mas porque a grande maioria faz em São Paulo, muita gente não consegue, eu tô pensando em viajar pra tentar em alguma outra cidade. Achei interessante, até um pouco genioso nela, de alguma maneira, ter essa noção da estatística, né? De estratégia, de repente, tentar um lugar mais fácil, digamos assim, ou que a concorrência é menor. Só que a concorrência pode ser menor, mas o número de vagas também, mas isso é outra questão. Mas eu achei muito interessante, assim, que na hora que eu vi aquilo, por mais que eu conseguisse ver, né, essa engenhosidade por trás, ficou muito, muito óbvia essa questão da insegurança, né? E pra mim, eu botei um comentário, assim, que eu espero que ela não tenha achado rude, que é, eu falei assim, olha, eu acho que você tá perdendo ponto. Que é que, na verdade, isso não importa, você só precisa de uma vaga, a sua, né? E eu vejo muito relações internacionais como isso também, assim, realmente, o mercado de trabalho não tem vaga pra todo mundo. Tudo bem, você só precisa de uma vaga, a sua, né? Mesma coisa pra entrar na faculdade, não é, gente? Assim, claro, no momento que a concorrência é grande, que tem, por exemplo, 10 mil pessoas para 20 vagas, não quer dizer que eu possa ficar, não, vai cair do céu. Não é isso. Ficar óbvio no momento que você traça a sua estratégia de que você está querendo algo difícil, algo que vai demandar de você muita coisa, muito esforço, muita dedicação, muito estudo, né? Muita energia. Tá, mas no momento que você dá tudo isso e você tem um mindset, né? E você tem este paradigma de que você não tá correndo atrás de 20 vagas junto com 10 mil pessoas, você tá correndo atrás de uma vaga e você tá correndo só atrás de você mesmo, né? Então, pra mim, eu acho que no momento que você tem esse tipo de paradigma, esse tipo de pensamento, as coisas começam a mudar. E eu percebo que relações internacionais é um pouco isso. Porque, gente, eu sempre uso o exemplo do dentista, né? Eu não sei porquê. Mas no momento, o dentista, o que que ele faz, né? A profissão dele tá próxima da gente, porque em algum momento você provavelmente visitou um dentista. Você sabe mais ou menos o que que é um laboratório, né? Um consultório. Você sabe, assim, que ele normalmente vai usar aquele negócio estranho, que ele vai, né? Existe algum tipo de conexão, algum tipo de familiaridade, né? Mas para relações internacionais, não. Você pode ter, assim, esse acesso, né, essa familiaridade com relações internacionais dentro da sala de aula, realmente, você aprende muita coisa. Mas você vive relações internacionais, eu acho que é muito importante a gente viver as relações internacionais e viver o nosso modelo, o nosso paradigma de relações internacionais enquanto a gente está fazendo o nosso curso. E depois que a gente se forma, até antes da gente começar o nosso curso. E isso é uma coisa que não aconteceu muito comigo. Começou a acontecer depois que eu fui para os Estados Unidos, que assim, no momento que viajar para o exterior, que trabalho, ganhar dinheiro virou uma realidade, as portas se abriram. Eu consegui ir para a China. No momento que eu atravessei o mundo virou possibilidade. Entende o que eu quero dizer? Antes, claro, a minha família já tinha viajado e tudo mais, assim, mas eu estar lá era uma coisa um pouco distante. No momento que isso virou realidade, as portas se abriram, a realidade mudou. As coisas deixaram de ser impossíveis, assim. Sendo bem sincera, na verdade, isso é uma coisa muito boa que eu tenho da minha mãe, que desde pequena ela não gostava. Impossível não existe, sabe? Não existe. Pode ser muito difícil. Mas as coisas viraram mais tangíveis. É isso que eu tô falando, da importância de quebrar paradigmas. Se você estuda relações internacionais, se você quer estudar relações internacionais, se você quebrar alguns paradigmas, sabe? De tipo, não vai ter emprego. Tem gente trabalhando com relações internacionais, não tem? Tá. O lance é você entender que você tá entrando, né, numa profissão que ela é um pouco mais concorrida. As pessoas têm um alto nível. Normalmente o formato de relações internacionais não fala só português. Se bem que a gente fala inglês hoje, eu acho que é uma realidade para muitas profissões, né? Para o mercado de trabalho no Brasil, mas enfim. Sabe? Então, no momento que você entende isso, você começa a organizar suas ideias da estratégia, tá? Se o nível de competitividade é alto, se as pessoas têm um currículo, né, mais cheio, com mais coisas, eu preciso disso também. Mas no momento que você for atrás disso e que você transformar isso numa realidade, tá feito. Que muitas vezes o que falta é isso aqui, ó, é o mindset, é entender, né? É quebrar alguns paradigmas, é quebrar o medo.
Eu contei até no inbox do meu Instagram que várias pessoas vêm falar comigo de uma história de que no meu último ano da faculdade eu tava com muito medo de me formar. Eu tava querendo dividir as minhas matérias, né, pra eu ficar um semestre a mais, que eu meio que queria empurrar com a barriga, porque pra mim, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? Formada em relações internacionais, tá? E o que eu faço com isso, né? E tive uma conversa com a minha mãe muito interessante, assim, claro, também talvez cercada de alguns privilégios, porque ela me deu todo o apoio, ela falou que se eu não conseguisse emprego, tudo bem, né, dá-se um jeito, assim, morrer de fome eu não iria e tudo mais, já privilégio, mas enfim. E que ela falou, Ana, por que tu tá com medo? Por que tu tá tão apegada a essa vida de estudante? A melhor parte da tua vida tá pra começar agora, né? Que é você exercer o que você sabe, é você conhecer, expandir, não é? E no momento que eu quebrei este paradigma do medo, de tipo, se formou, meio que tá ralado, vai, sabe, ser só sofrimento pra encontrar trabalho, só sofrimento, que não, as coisas vão acontecer, tudo mudou. As oportunidades começaram a surgir, consegui ir para a Coreia do Sul, descobri o meu mestrado que eu fiz, consegui, né, fazer os 2 mestrados. No momento que eu vim para a China, aprender chinês virou uma realidade, sabe? Então, assim, parece que cada vez que eu abria uma janela, sabe, um novo mundo, daí vai indo, assim, e eu percebo muito isso. E a importância de ter este conhecimento e esse entendimento dentro das relações internacionais. Você que tá, né, querendo fazer ou está fazendo, porque é uma profissão atípica, é uma coisa que a gente não tá caminhando na rua e a gente consegue olhar e dizer, nossa, esse cara é um internacionalista, que nem, sei lá, um bombeiro. Não, sabe? Não. Pra muita gente, o que, é que o internacionalista faz, sabe? Muita coisa e, sabe? Mas e o quê? Entende o que eu quero dizer? Então, trazer relações internacionais e a sua verdade do que é relações internacionais para próximo de você. Então, por exemplo, tá, relações internacionais é aprender política, economia e tudo mais. Relações internacionais para mim também é o mundo. Entender novas culturas e novas realidades e tudo. Tá. Como que você vai fazer isso? Diferentes possibilidades. Você pode fazer intercâmbio. Existem bolsas, sabe assim? Existem várias oportunidades, tem que correr atrás, mas existe outras, né? Se você não quer deixar a sua cidade nesse momento, que já falei da ISEC. E eu já contei minha experiência aqui, eu vou contar de novo. Que no momento que eu fui voluntária da ISEC em Porto Alegre, porque a ISEC existe no mundo inteiro. Então, por exemplo, se você resolve ser voluntário da ISEC na sua cidade, você vai ajudar os intercambistas do mundo inteiro que vêm para o Brasil, no meu caso vieram para Porto Alegre, para fazer projeto lá. E também você pode bater na sua ISEC local e falar, olha, eu quero ir para a Índia, sei lá, ensinar crianças. Não tem problema, existe projeto. Beleza. Mas no momento que eu virei voluntária e que eu comecei a interagir com pessoas do mundo inteiro, a minha realidade mudou. Porque uma coisa, sei lá, você ter assistido o Caminho das Índias e você achar que você entende da cultura indiana, né? Ou até você ter estudado estudante de relações internacionais, mas outra coisa é você ter um indiano na sua frente, sabe? Que você consegue ver a maneira com que ele come, a maneira com que ele se porta, que é um pouco diferente, sabe? E é muito interessante isso, poder você fazer algumas perguntas, né? Quebrar alguns paradigmas. Porque, um exemplo bobo, gente, mas, ai, sei lá, eu achava que na Índia tudo era casamento arranjado. Sabe, você poder criar uma amizade que você pode virar para um indiano e perguntar, olha só, é verdade? E normalmente as respostas são complexas, porque para um estrangeiro perguntar, né, para um brasileiro, tá, mas é verdade que tem gente pelada no carnaval, né? Você vai dizer, olha, não, mas também sim. É complexo, né, gente? É estranho. Enfim. E a cultura tem disso, né? E no momento que tu consegue atrair pra tua realidade, né, uma pessoa, sei lá, asiática, ou um indiano, ou um africano, ou um americano, ou um europeu, as coisas tendem a mudar. As coisas tendem a ficar mais próximas, né? Tanto que tu pode ver, normalmente, assim, aconteceu muito na ISEC, do pessoal ficar muito amigo de alguém, sei lá, ficar muito amigo. Um exemplo de uma menina sul-coreana. E tu vê, de alguma maneira eu fui pra Coreia do Sul e encontrei ela lá. Entende? As coisas começam a virar mais realidade. É difícil explicar isso, assim. Eu não quero viajar muito nesse conceito, né, de mecânica quântica, lei da atração e tudo mais. Mas é a maneira que você começa a tornar as coisas mais realidade. Que é no momento que você começa a quebrar paradigmas e trazer mais pra próximo de você, sabe? Por exemplo, da primeira vez que você viaja de avião,
é uma coisa diferente, você fica meio assim. Mas depois que você começa a viajar, vira uma coisa normal. Sendo que pra muita gente até hoje viajar de avião ainda é uma coisa fora da realidade. Entende o que eu quero dizer? Claro, tem muita gente que, assim como eu, minha primeira viagem de avião era muito pequena, acho que eu devia ter uns 4, 5 anos. Então, nunca tive esse choque. Mas a minha viagem internacional, 8 horas no avião, foi um choque, porque é uma coisa diferente. Então, no momento que tu começa a trazer isso pra dentro de ti, as coisas mudam, sabe? Sei lá, se você, eu quero ser diplomata, é o que eu quero. Beleza, o que você tá fazendo pra trazer isso próximo de você? Você, sei lá, tem que dar um jeito de ir pra Brasília visitar o Itamaraty. Olhar, só de estar dentro de Itamaraty, vira realidade. Porque senão vira só sonho, sabe? Ah, tá, realmente existe, mas o que você tá fazendo pra chegar? Você tem que se projetar, você tem que visualizar. Sabe, gente, eu sei que eu tô viajando um pouco, colocando agora a lei da atração, a mecânica quântica, tudo que eu adoro. Mas funcionou pra mim e foi como mudou a minha vida. Foi quando eu comecei a alargar as estacas da minha vida. Que a gente tem limites, a gente tem estacas, um círculo, né? Isso aqui que é o real, a minha cidade, os meus amigos, a minha faculdade. Tá. Mas no momento que tu quer relações internacionais, é o mundo inteiro. Tu tem que expandir, tu tem que alargar isso, sabe? E fazendo isso é realmente quebrando alguns paradigmas. Entendendo que de repente o modelo ideal, né, a realidade de relações internacionais que você tem na sua cabeça, talvez não seja a mesma realidade pra mim ou pra algum outro internacionalista. E daí você tem que ver, tá, mas qual a realidade que de repente é melhor pro que eu quero no futuro, a realidade que eu tenho agora? Que emprego não tem, que não tem, ou será que eu quero, poxa, tem aquela menina lá na China, acho que eu quero uma coisa assim, mas de repente não na China, eu quero na Europa, então eu vou atrás de quem tá na Europa. Entende o que eu quero dizer? E eu acho que isso é muito importante, eu acho que às vezes a gente não fala tanto disso, eu vejo muitos, né, canais aqui que são muito bons, eu fiquei bem impressionada com vários vídeos de relações internacionais aqui, e que são muito importantes pra gente começar a criar a nossa estratégia, né, que a gente tem que ter, a gente não pode ser ingênuo, não pode ser, vai cair do céu, não, mas tem que ter um otimismo de que eu só preciso de uma vaga, a minha, tá, mas você tem que entender o ambiente, né, é muito competitivo, tenho que levar o meu, né, elevar as minhas capacidades, elevar o meu nível de conhecimento, elevar o meu número de línguas, de repente. E tudo bem. Entende o que eu quero dizer? Não sei se eu tô fazendo ser clara, mas a gente tem que realmente alargar o que a gente vê como realidade, né? E a realidade, gente, é o que a gente experimenta, o que a gente experiencia, né? As nossas experiências. Então, eu acho que, como eu falei, né? No momento que você consegue ter um amigo indiano, né? Uma amiga indiana e conversar com ela sobre a realidade dela, a Índia de alguma maneira fica mais real pra você. Não sei se faz sentido o que eu tô falando. E às vezes só a gente tá dentro da sala de aula, sabe, fica um pouco no mundo das ideias e a gente às vezes tem que experienciar, né? Tem que ter essa coisa mais material pra tornar realidade. Eu acho que no momento que você, né, eu também não tô falando que isso é verdade, assim. Eu só dica, assim, experimenta. Tenta, né, ter mais amigos internacionais. Tenta participar de coisas diferentes. Tenta estar em ambientes diferentes. E tenta olhar pra dentro de si e ver, será que é o que eu quero? Será que eu me acho merecedor? Tem isso também, né? E começar a alargar, né, as nossas possibilidades, começar a expandir, essa é a palavra, expandir, né, os nossos paradigmas, quebrar alguns, construir novos, né, e entender que é possível, que no momento que você conheceu uma pessoa que fez, é possível. Então, se você tá querendo fazer relações internacionais, tá querendo ser diplomata, vai correr atrás pra conversar com um diplomata, pra estar lá dentro, pra ver qual é que é, sabe? E que vai começar a se tornar uma realidade. Tá, já fiz tudo isso, beleza, agora é estudar para o concurso e se visualizar lá todo dia, se visualizar lá assinando. Olha isso, é bem interessante, gente. Tem as cerimônias, né, que o presidente comparece dos diplomatas todo ano e que eles assinam. Olha essas fotos e te imagina lá. Se você é uma menina com aquele vestidinho, primeira dama, sabe? Aquele vestidinho maravilhoso, Michelle Obama, sabe? Assim lá, assinando seu nome. Vamos ver se não acontece. A gente também tem que começar, não só estratégias do ambiente externo, mas estratégias dentro da gente. Fazer isso aqui, ó, trabalhar. Que quando a gente realmente se vê fazendo algo, se sente lá, não tem pra ninguém, gente.
É o que a minha experiência me fala. É uma coisa que eu tô adotando ainda mais agora na minha vida, que não é um entendimento que eu tinha lá atrás. Foi eu percebendo que cada experiência que eu tinha, cada coisa nova que acontecia, expandia. E eu comecei a entender isso. Depois de estudar muito também, lei da atração, mecânica quântica. Podemos falar mais disso no canal se você quiser, se você tem interesse em saber um pouco mais desse tipo de assunto, né? Que é um assunto diferente. Espero que você não tenha se sentido enganado, né? Porque eu realmente vou colocar aqui relações internacionais, mas eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que faz muito sentido pra mim, eu espero que faça sentido pra você. E é isso, comentários, deixem abaixo, feedbacks. Me sigam no Instagram também, que eu sempre compartilho tudo aqui da minha vida na Ásia, Ana Paula Pop. Podem mandar inbox também por lá, que eu sempre respondo. E é isso, gente. Fico muito feliz de ver o canal crescendo, então se inscreve aqui, dá o like. Bem blogueirinha, né, gente? Mas é isso aí. Até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau.